Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Eu sabia, desde o momento em que conheci George, que sua mãe, Rebecca, seria um desafio. Ele sempre falava dela com um misto de admiração e uma leve sombra de cautela. Eu amava profundamente, e nada do que Rebecca pudesse fazer me afastaria dele. Mas, com o passar do tempo, a tensão entre nós foi crescendo. Cada visita, cada telefonema, cada encontro casual estava repleto de silêncios pesados e olhares que diziam mais do que as palavras. Eu tentava ignorar. Tentava ser forte. Rebecca tinha uma forma peculiar de me tratar. Ela não era abertamente hostil, nunca levantava a voz nem fazia acusações diretas. Ao contrário, usava um tom de voz calmo, quase amigável, mas suas palavras sempre vinham como pequenas farpas finas e afiadas. Você sabe, Anastácia, o George sempre foi muito exigente com a comida. Imagino que você tenha seus próprios métodos. Um sorriso, uma pausa, e o silêncio depois disso dizia tudo. Era como se ela quisesse me lembrar, a cada momento, que, por mais que eu fosse a esposa dele, ela sempre seria a mãe. Eu tentava me convencer de que isso não me afetava. George, meu pilar, sempre me defendia. Ele percebia quando a mãe ia longe demais, e rapidamente mudava de assunto ou cortava as tentativas dela de me desmoralizar. Mas, ainda assim, algo se acumulava em mim. Cada comentário, cada insinuação, ia formando uma camada de desgaste. Eu sabia que, eventualmente, haveria um ponto de ruptura. Só não sabia quando. Apesar de tudo, eu e George mantínhamos um compromisso silencioso de ajudar Rebecca. Ela era viúva, vivia sozinha numa casa antiga que parecia ter parado no tempo. Seus gestos orgulhosos não conseguiam esconder o fato de que, financeiramente, ela dependia de nós. George, sempre o filho dedicado, fazia questão de enviar a ela uma mesada, R$ 700 todos os meses. Não era muito, mas suficiente para manter as aparências que Rebecca tanto prezava. Eu nunca reclamei. Por mais que ela me tratasse com desdém, eu sabia que não era uma pessoa cruel, e sempre me dizia que isso era apenas mais um sacrifício pelo nosso casamento. Mas, às vezes, no silêncio das noites, me perguntava até quando eu conseguiria manter essa postura. Era difícil admitir, até para mim mesma, que me importava com a opinião dela. Afinal, eu me casara com George, não com ela. Mas as interações diárias, os comentários disfarçados de gentileza, começaram a minar minha paciência. As visitas à casa de Rebecca eram sempre teatrais. Ela nos recebia na sala impecavelmente arrumada, onde cada detalhe parecia intocado há décadas, como se ela se agarrasse à ideia de que o tempo não poderia alcançar aquele lugar. Havia fotos de George em cada canto, desde a infância até a formatura na universidade. Não havia uma única foto nossa juntos. Aquilo falava mais do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Eu sentia, no fundo, que ela não me enxergava como parte daquela história, como se eu fosse uma presença temporária, uma intrusa que, em algum momento, desapareceria. Ainda assim, George e eu mantínhamos as aparências. Ele era meu porto seguro, e quando Rebecca passava dos limites, ele sempre dava um jeito de acalmar as águas. Ela é assim com todo mundo. Ele dizia, tentando minimizar o impacto. Eu sabia que ele queria acreditar nisso, queria que eu também acreditasse. Às vezes, eu até fingia que acreditava, só para não complicar as coisas. Mas, no fundo, sabia que a hostilidade de Rebecca era exclusivamente direcionada a mim. Não era apenas a distância emocional. Era como se ela me estivesse testando o tempo todo, esperando que eu fracassasse de alguma forma. Como se quisesse provar a George que eu não era suficiente, que ele havia escolhido errado. As interações eram pequenas provas de resistência. E eu, teimosa, não desistia. Mas algo estava mudando dentro de mim. Cada vez mais, eu sentia que essa dinâmica tóxica estava me desgastando. Eu me pegava pensando em conversas que nunca aconteciam e respostas afiadas que eu jamais teria coragem de dar. A cada visita, a cada troca de palavras entre nós, eu me afastava um pouco mais da calma que eu tentava manter.
e com isso, sentia que um rompimento se aproximava. Naquele momento, eu não sabia como as coisas mudariam tão drasticamente, mas a atmosfera já estava carregada. Eu apenas ainda não conseguia ver o caminho que tudo seguiria. Eu ainda acreditava que poderia existir uma forma de agradar Rebecca. Estava enganada. Eu me lembro claramente do dia em que o convite chegou. Era uma tarde quente e abafada, e eu estava no meio de um projeto grande no trabalho quando recebi a mensagem de George. Minha mãe quer que a gente vá à festa de aniversário dela. Ele disse com uma mistura de surpresa e hesitação. Era incomum que Rebecca nos convidasse para algo assim, especialmente de maneira tão direta. Por um momento, pensei que talvez fosse um sinal de mudança. Quem sabe, depois de todos esses anos, ela estivesse disposta a uma trégua? George parecia otimista. Eu queria acreditar nisso também, mas algo em mim não deixava de sentir uma inquietação crescente. Ela nunca havia demonstrado interesse em ter minha companhia em suas comemorações. Pelo contrário, sempre fazia questão de manter um certo distanciamento nas reuniões familiares. O fato de agora me convidar parecia estranho, forçado até. Mesmo assim, decidi não expressar minhas dúvidas a George. Ele já estava tão animado com a ideia de uma possível reconciliação entre nós que não queria estragar isso. Talvez, no fundo, eu quisesse mesmo acreditar que aquela era uma oportunidade para mudar a nossa relação. Então, aceitamos o convite. E conforme o dia da festa se aproximava, um aperto no meu peito só crescia. Eu me forçava a não pensar nisso, concentrando-me em outros assuntos. É apenas uma festa. Eu dizia para mim mesma, tentando acalmar a voz interior que me alertava para não me deixar levar pela falsa esperança. Preparei um presente elegante, escolhi um vestido que considerava apropriado e me esforcei ao máximo para acreditar que aquela poderia ser uma noite sem conflitos, talvez até o começo de algo novo. No dia da festa, George parecia relaxado, mas eu sentia um leve nervosismo em sua voz, como se ele, lá no fundo, soubesse que algo estava fora do lugar. Ao chegarmos à casa de Rebecca, tudo parecia como sempre, a fachada antiga, com as paredes descascando, as janelas com cortinas fechadas, como se o tempo não ousasse entrar ali. Rebecca estava impecável, claro. Vestida com uma elegância sóbria, seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ela nos recebeu com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Que bom que vieram! Disse ela, beijando George com um carinho exagerado antes de me lançar um olhar breve que mal disfarçava a indiferença. Eu a cumprimentei, mantendo a formalidade. A casa estava cheia de parentes e amigos que eu não via com frequência, mas a atmosfera me sufocava. Não sei se era a sensação de estar em um território inimigo, ou se era a própria energia daquele lugar, mas eu já sabia que seria uma noite longa. Conforme a festa avançava, Rebecca parecia estar no seu elemento. Ela se movia pela sala com facilidade, interagindo com seus convidados, lançando olhares rápidos em minha direção de vez em quando, como se estivesse me avaliando. Eu fazia o possível para me manter à margem, conversando educadamente com alguns parentes de George, mas não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. O clima parecia ficar mais pesado a cada minuto. Foi então que Rebecca anunciou que faria um discurso. A sala ficou em silêncio, e todos os olhares se voltaram para ela. Eu estava de pé ao lado de George, segurando um copo de vinho, tentando parecer à vontade. Rebecca ergueu sua taça com um sorriso no rosto, aquele mesmo sorriso que sempre me deixava desconfiada. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Começou ela, com uma voz doce e melodiosa. É um privilégio ter minha família e meus amigos reunidos para celebrar mais um ano de vida. E claro, tenho que agradecer especialmente ao meu querido filho, George, por todo o apoio que me dá. Ela olhou para ele com adoração, e eu pude sentir George relaxar ao meu lado, como se estivesse aliviado por tudo estar indo bem. Mas então, ela me olhou, direto nos olhos, com aquele brilho frio que eu já conhecia bem. E não posso deixar de mencionar Anastasia. Sua voz pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sabia que algo estava por vir, e meu coração acelerou.
que apesar de todas as diferenças, sempre faz o possível para estar presente em momentos importantes. Ela riu suavemente, e os outros na sala acompanharam, sem entender o verdadeiro significado daquela risada. Foi então que ela soltou a frase que fez o chão desaparecer sob nos pés. Anastácia, você realmente achou que eu deixaria um lixo como você entrar na minha festa? Ela disse isso sorrindo, como se fosse uma piada, mas o peso daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de todos os presentes estavam em mim, e eu senti meu rosto queimar. O tempo pareceu congelar. George, ao meu lado, ficou imóvel, seus olhos arregalados, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. O que mais me doeu foi o fato de que, por um breve momento, ninguém fez nada. Ninguém disse uma palavra para interromper o insulto descarado. Foi como se todos estivessem paralisados pela surpresa ou, pior, pela cumplicidade. Senti meu coração se partir naquele instante, mas não permiti que Rebecca visse isso. Engoli em seco, respirei fundo, e antes que eu pudesse pensar em como reagir, George se mexeu. Ele colocou a taça de vinho na mesa com força, o som ecoando pela sala, e em um tom que eu nunca tinha ouvido antes, disse: Isso foi longe demais. Rebecca ainda estava sorrindo, mas o sorriso já estava começando a vacilar. Ela não esperava que George reagisse daquela maneira, e muito menos na frente de todos. Eu, por outro lado, fiquei ali, imóvel, sem saber como processar o que acabara de acontecer. A única coisa que sabia era que algo entre nós havia mudado para sempre. Saímos de lá. Quando chegamos em casa, o silêncio entre nós era mais denso que o ar naquela noite. George estava tenso, dirigindo com os punhos cerrados no volante, o olhar fixo na estrada à frente. Eu, no banco do passageiro, sentia uma mistura de emoções que iam da raiva ao constrangimento, passando pela tristeza e por uma sensação esmagadora de traição. Rebecca havia ultrapassado o limite que eu jamais imaginaria. E o que mais doía era que, por mais que George tivesse se posicionado naquela festa, as palavras dela ainda ecoavam dentro de mim, como uma ferida que não parava de latejar. Assim que entramos em casa, fui direto para o quarto, sem dizer nada. George ficou para trás, ainda na sala, sem saber como começar a conversa que sabíamos que seria inevitável. Tirei meu vestido com movimentos bruscos, como se quisesse arrancar de mim todo o peso daquela noite, e me joguei na cama. Meus pensamentos estavam em turbilhão. A imagem de Rebecca, sorrindo com malícia enquanto dizia aquelas palavras, não saía da minha cabeça. Minutos depois, George entrou no quarto. Ele se sentou na beirada da cama, os ombros caídos, a expressão abatida. Querida? Ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não sei o que dizer. Isso nunca deveria ter acontecido. Eu me sentei, ainda sentindo o peso daquela noite em cada parte do meu corpo. George, eu não sei mais o que fazer. Por anos, eu tentei manter a paz. Tentei ser paciente, tentei ignorar os insultos disfarçados de gentileza. Mas agora eu não consigo mais. Ele passou as mãos pelo rosto, visivelmente angustiado. Eu também não consigo mais ignorar isso. Ela passou dos limites hoje. Eu nunca vi agir assim de forma tão cruel. A palavra cruel parecia pesar no ar. Porque era exatamente isso. Rebecca não havia apenas me insultado, ela havia planejado aquilo. Ela me humilhou intencionalmente, na frente de todos, para provar seu ponto. Para reafirmar o controle que sempre quis ter sobre George, e para me mostrar que, na mente dela, eu nunca seria parte daquela família. Eu era o lixo que ela queria manter fora de sua vida. George, nós não podemos mais viver assim. Eu disse, sentindo as lágrimas começarem a surgir, mas segurando firme para não deixar que caíssem. Não podemos continuar fingindo que está tudo bem, enquanto ela me destrói com cada comentário, com cada olhar. Isso não é saudável para mim, para você, para o nosso casamento. Ele assentiu, mas ainda parecia perdido. Eu sabia que ele estava em uma posição difícil. George amava a mãe, apesar de tudo.
E por mais que a defendesse durante os pequenos conflitos, ele sempre acreditou que Rebeca fosse melhorar com o tempo, que ela um dia me aceitaria. Mas agora, após o que aconteceu naquela festa, ficou claro que ela jamais me veria de outra forma. E mais que isso, ela estava disposta a destruir o que fosse necessário para me afastar. Eu sei que é difícil para você. Continuei, tentando manter minha voz firme. Mas precisamos tomar uma decisão. Isso não pode continuar assim. Ela ultrapassou um limite hoje que não pode ser ignorado. George finalmente olhou para mim, e em seus olhos eu vi a mesma dor que sentia. Ele estava dividido entre o amor por mim e a lealdade à mãe. Mas naquele momento, ele sabia que a escolha tinha que ser feita. Ele respirou fundo e soltou as palavras que eu nunca pensei que ele fosse capaz de dizer. Vamos cortar a ajuda financeira? E eu vou me afastar dela. Não posso mais permitir que ela continue machucando você, machucando a nós. Eu encarei, tentando absorver o que ele estava dizendo. Aquela era uma decisão grande, e eu sabia que George estava enfrentando uma batalha interna. Rebecca sempre foi uma figura forte na vida dele, e a ideia de cortar qualquer laço parecia impensável até aquele momento. Mas ali estava ele, disposto a fazer isso por nós, por mim. Você tem certeza? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Ele assentiu, dessa vez com mais convicção. Sim. Ela ultrapassou todos os limites. Eu não vou mais permitir que ela nos destrua. Havia uma determinação nova em sua voz, uma força que eu nunca tinha ouvido antes. Nos dias que se seguiram, George entrou em contato com Rebecca para informá-la sobre nossa decisão. Eu não estava presente durante aquela ligação, mas sabia, pelo seu semblante ao sair do escritório, que não havia sido uma conversa fácil. Rebecca, obviamente, não aceitou bem a notícia. Ela reagiu como eu esperava, com raiva, desespero e acusações. Disse que eu estava manipulando George, que eu havia envenenado sua mente contra ela, que ele não era mais o mesmo desde que me conheceu. Mas George se manteve firme, apesar de todo o sofrimento que aquela decisão trouxe para ele. Ela tentou nos pressionar. Ligou várias vezes, deixando mensagens cada vez mais carregadas de rancor, e em alguns momentos até de culpa. Mas George não cedeu. Pela primeira vez, ele estava colocando limites claros entre o que éramos como casal e o que sua mãe representava. E eu admirei profundamente por isso, mesmo sabendo que aquela escolha o machucava mais do que ele deixava transparecer. Por semanas, vivemos naquela tensão. Rebecca não desistia. A cada ligação não atendida, a cada mensagem ignorada, ela parecia se desesperar mais. Começou a enviar cartas, longas e dolorosas, onde misturava declarações de amor maternal com acusações venenosas sobre como eu havia roubado seu filho. Mas a decisão já havia sido tomada. E por mais que doesse, George se manteve firme. Foi difícil para mim também. Por mais que eu soubesse que aquela distância era necessária, ver o sofrimento de George me partia o coração. Ele estava cortando laços que existiam há muito tempo, e eu sabia o quanto isso o afetava. Mas, ao mesmo tempo, aquele era o passo que precisávamos dar para nos libertar da toxicidade que Rebecca trazia para nossas vidas. Não era apenas por mim. Era por nós. Por nosso futuro juntos. E, com o tempo, algo inesperado aconteceu. George e eu começamos a nos sentir mais leves. Sem as constantes pressões e manipulações de Rebecca, nossa casa parecia mais tranquila, nosso relacionamento mais forte. Sabíamos que ainda enfrentaríamos as consequências daquela decisão, mas estávamos dispostos a lidar com elas, juntos. O silêncio, após semanas de tensão, chegou como uma brisa suave, quase imperceptível. De repente, a enxurrada de ligações de Rebecca cessou. As cartas, cheias de veneno e súplica, pararam de chegar. Era como se um peso invisível tivesse sido retirado de cima de nós, e George e eu finalmente pudéssemos respirar. No começo, foi estranho. A ausência de conflitos, de manipulações, deixou um vazio. Mas, aos poucos, esse vazio foi preenchido por algo muito mais valioso: paz.
Nossa casa, antes cheia de sombras, agora parecia banhada por uma nova luz. Havia algo de diferente entre George e eu. Algo que eu não conseguia explicar completamente, mas sentia em cada olhar, em cada gesto. Não era apenas o alívio de ter nos livrado da influência de Rebecca, mas também uma reconexão profunda entre nós. Com os anos de casamento e as constantes manipulações de sua mãe, parte da nossa relação havia sido distorcida, comprometida por uma necessidade constante de agradar a todos e manter a paz. Agora, com essa pressão removida, era como se redescobríssemos quem éramos um para o outro. Mas, claro, não foi um processo fácil. George ainda lutava com seus próprios demônios. Não era simples para ele se afastar de sua mãe, mesmo depois de tudo que ela havia feito. Eu o pegava, de vez em quando, olhando para o telefone, como se esperasse que ela ligasse novamente, ou talvez ele quisesse ligar. Eu sabia que, por mais que tivesse tomado uma decisão por nós, o conflito interno dele não se resolveria da noite para o dia. Em uma dessas noites tranquilas, enquanto estávamos sentados juntos na varanda de casa, George finalmente quebrou o silêncio. Eu me sinto como se tivesse perdido uma parte de mim. Ele disse, sem desviar o olhar da escuridão à nossa frente. Ela é minha mãe, Anastasia. E por mais que eu saiba que ela estava errada, por mais que eu tenha visto que isso fazia com você, é difícil aceitar que as coisas chegaram a esse ponto. Eu entendi. Claro que entendi. E em vez de tentar convencê-lo de que ele estava certo, que nossa decisão havia sido a melhor, apenas segurei sua mão e deixei que ele sentisse a dor que vinha com aquela perda. Porque era isso que era, afinal, uma perda. George não só havia cortado laços com sua mãe, mas também com a ideia de que ela pudesse mudar, de que um dia ela o veria como o homem que ele era, e não como o menino que ela ainda tentava controlar. Ao longo das semanas seguintes, Rebecca tentou, em suas próprias maneiras tortuosas, se reconectar. Ela não pedia desculpas diretamente. Nunca admitia que havia errado. Suas cartas, quando chegaram novamente, eram cheias de arrependimento velado, mas sempre com um toque de culpa direcionado a mim. Sei que você não permitirá que George leia isso, mas preciso que ele saiba que sempre o amei e sempre o amarei. Era típico dela. Mesmo no arrependimento, ela ainda jogava suas armadilhas emocionais, ainda tentava me colocar como a vilã de sua narrativa. Dessa vez, George não caiu. Ele lia as cartas em silêncio, mas não respondia. Aos poucos, ele estava começando a aceitar que não havia redenção no que ela fazia, que sua mãe não mudaria enquanto continuasse presa ao controle que sempre quis exercer sobre sua vida. Ela pode se arrepender, disse ele em uma noite. Mas nunca vai admitir que errou. Nunca vai me pedir desculpas por ter tentado destruir o que nós construímos. E assim, seguimos em frente. As semanas viraram meses, e nossa vida começou a encontrar um novo ritmo. Comecei a perceber que, sem a influência de Rebecca, eu também havia mudado. Havia uma leveza em mim, uma confiança que antes parecia abafada. Durante anos, eu havia me convencido de que precisava provar algo a ela, que, de alguma forma, eu deveria conquistar o respeito de Rebecca para que George e eu pudéssemos ser plenamente felizes. Agora, percebia o quanto isso era uma ilusão. A felicidade que construímos não dependia dela. Nunca dependeu. Profissionalmente, eu também me sentia renovada. Sem um desgaste emocional constante, meus projetos fluíam melhor, minha criatividade estava mais afiada. Comecei a me envolver mais em grandes projetos de arquitetura e a sensação de realização no trabalho parecia espelhar o que acontecia em minha vida pessoal. Eu me sentia mais forte, mais independente. E ao ver essa mudança em mim, George também parecia florescer. Rebecca, por outro lado, estava cada vez mais isolada. Não sei se era por orgulho ou por teimosia, mas ela se recusava a buscar uma reconciliação verdadeira. Suas tentativas de contato foram ficando mais espaçadas e, eventualmente, pararam de vez. Ela estava sozinha. George sabia disso e parte de mim temia que ele, em algum momento, cedesse a culpa e fosse até ela. Mas ele se manteve firme, e isso me surpreendia mais a cada dia.
Um dia, cerca de um ano após aquela fatídica festa de aniversário, George recebeu uma última carta de Rebecca. Eu sabia, pelo olhar dele ao abrir o envelope, que havia algo diferente desta vez. Ela leu em silêncio, os olhos escaneando as linhas com uma seriedade que eu não via há muito tempo. Quando terminou, ele dobrou o papel e colocou sobre a mesa. Não disse nada, mas o peso daquele momento pairava no ar. Ela pediu desculpas. Ele disse finalmente. Suas palavras eram calmas, mas carregadas de uma tristeza profunda. Não por tudo, mas pelo que aconteceu naquela noite. Ela disse que se arrepende. Olhei para ele, esperando mais. E você vai responder? George balançou a cabeça lentamente. Não. Eu acho que, finalmente, posso seguir em frente. Aquele foi o ponto final. A última peça de um quebra-cabeça que, por anos, parecia impossível de montar. Rebecca, em sua última tentativa, havia mostrado alguma fração de vulnerabilidade, mas era tarde demais. George e eu já havíamos encontrado nossa paz, e não havia mais espaço para aquela sombra em nossas vidas. Seguimos em frente. E embora o passado ainda nos assombrasse de vez em quando, sabíamos que havíamos feito o que era certo. A distância entre George e Rebecca era irreversível, mas a liberdade que isso nos trouxe, para amar, para viver, para ser, era algo que jamais abriríamos mão novamente. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!